Olá, tá valendo? Tá! Olha só, me pegaram de surpresa. Eu sou o Juca Kfouri. Está começando mais uma tabelinha que vai tratar deste campeonato carioca com um convidado especial. Tão especial, aliás, que lidera o campeonato. Obviamente, estamos falando do Corinthians na frente, com 4 cariocas no seu encalço. Vamos falar desta quarta-feira, em que o Botafogo pode se transformar no novo líder do Brasileirão. Vamos falar da queda de Adilson Batista, o São Paulo. De novo, tem técnico interino, Milton Cruz. Vamos falar, já que falamos em cruz, desta pesada cruz que nós todos carregamos. O ministro do Esporte, Orlando Silva Júnior. Vamos falar também, direto de Guadalajara, com Maurício Sticer, que está lá, nosso enviado especial da tabelinha, para cobrir os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E vamos começar a nossa tabelinha cumprimentando Thaís Almendra, que neste fim de semana, saiba você, querida internauta, caríssimo internauta, levou uma buquezada na testa numa festa de casamento. Olha, é complicado, viu, gente? A gente conta aqui as coisas na intimidade. Primeira coisa, boa tarde, já Thaís. Boa tarde, Juca. Boa tarde. Boa tarde, Espera um gente. pouquinho, ninguém chamou aqui. Ele Aí não vai quer se falar. intrometer. É que ela ficou tensa, eu quero ajudar. Não fiquei tensa, não. Não é, gente, que eu peguei o buquê, levei uma buquezada, peguei o buquê, mas não tenho pretendentes, né, Vitor Birner? Eu já falei, eu acho que você é uma mulher que tem medo do amor. Tenho medo do amor. Tem medo de se entregar Isso à mesmo. relação, tem medo Exato. da perda, tem medo das Isso, consequências do amor. Isso mesmo. E quem sabe essa buquezada na cara não seja um sinal de Deus para que você abra seus olhos para o que tem ao seu lado. Nossa, falou bonito, me emocionei. Lado esquerdo, no caso. Aham. Acabaram? Você começou. Você começou dessa vez. Então é isso, não é? Olha, este campeonato brasileiro, que se caracterizava até aqui pelo estacionamento dos líderes, né? Os líderes mais perdiam do que ganhavam, acabou tendo nesta 30ª rodada uma novidade. Dos líderes, dos times que estavam no topo, aliás, dos times que estavam nos 10 primeiros lugares, só o São Paulo Futebol Clube não ganhou. A fila andou, o São Paulo ficou, e pela primeira vez, aliás, está fora até da Libertadores. São Paulo que nesse meio de semana tem jogo pela Copa Sul-Americana, São Paulo que no fim de semana recebe o Curitiba. Pela Copa Sul-Americana, São Paulo joga contra o Libertad do Paraguai no Morumbi, com Milton Cruz como treinador. Adilson Batista caiu. Antes de ouvir o Vitor Ernesto Birner, eu quero fazer apenas uma ponderação. E não se trata de minimizar o eventual mau momento porque passa o São Paulo Futebol Clube, mas apenas chamar a atenção para as curiosidades, as ironias e até mesmo as maldades do futebol. São Paulo fez um primeiro tempo muito bom no Serra Dourada. Muito bom. Teve 3 chances claríssimas de gol. 2 delas com o Dagoberto, que tudo bem, as desperdiçou. Mas uma é talvez o lance mais incrível desse Brasileirão, que tinha tido já um lance incrível naquele Flamengo e Palmeiras, quando o Flamengo jogou 2 bolas na trave no mesmo lance, mas ontem a gente viu o São Paulo jogar 4 bolas na trave no mesmo lance. Em 3 segundos. A cabeçada que foi ao travessão e foi à trave. Uma baita defesa volta... do Márcio para evitar o gol da cabeçada. Quer dizer, eu pergunto, se o São Paulo tivesse feito esse gol que seria o do empate, ou um dos gols perdidos pelo Dagoberto, que seria o primeiro gol, tá bem, alguém poderá dizer, mas se o juiz tivesse dado aquele pênalti também, que o juiz não deu aos 5 minutos do Carlinhos Paraíba. Ok, mas são as circunstâncias do futebol. O São Paulo não fez os gols, tomou o gol do Atlético Goianiense e tomou depois, sem dúvida, no segundo tempo, um vareio de bola, não viu a bola e o Atlético justificou plenamente os seus 3-0. Mas a gente podia estar aqui comentando hoje, olha,
os 6 líderes, os 6 primeiros ganharam. Como não estamos comentando um que perdeu, este um passa a ser mais notícia, e ainda mais porque este perdeu até o técnico. Você acha que essa solução, Vitor, de cortar a cabeça do técnico, é a solução para tentar recomeçar bem na Copa Sul-Americana, enfim, não ter aquilo que o diretor de futebol do São Paulo chamou de energia negativa nesses próximos 2 jogos no Morumbi, porque a torcida estava muito irritada com o Adilson? Eu tenho dito há algum tempo aqui que o São Paulo é um time que amarela. Ah, sim. E que o Adilson deve. Sim. Agora, aí está muito claro que tem um erro da diretoria do São Paulo. Por quê? Quando ela traz o Adilson, em todos os times que ele trabalhou, no Corinthians, no Santos, no Cruzeiro, desse certo ou não, ele sempre montou a equipe da mesma forma. O triângulo de volantes, o da direita e o da esquerda avançam, viram meias, também tem que cobrir o lateral. Então, quando você contrata um treinador que faz isso, você precisa dimensionar o impacto que vai ter na mudança da forma de jogar e fazer uma comparação, no caso, como o São Paulo atuava com o Carpegiani. Então, era óbvio que isso poderia demorar um pouco. Talvez a diretoria esperasse que fosse resolvido mais rápido. Lembrando que o Carpegiani saiu na 8ª rodada, o Milton Cruz dirigiu o time na 9ª e na 10ª rodada, e da 11ª em diante, o técnico é o Adilson. Então, a direção do São Paulo ou errou Ao contratá-lo, ou errou ao não acreditar que ele... Porque Juca, essa história da repetição, o Tele fazia isso, o Tanto da filosofia de jogo, o Muricy trabalha assim, o Parreira trabalha assim. Mas eu te pergunto uma coisa, Vitor, passa pela sua cabeça que algum clube de futebol, ao contratar um técnico, contrate um jeito tático de trabalho desse técnico? Eu acho que não, mas é incompetência. Ah, sim, mas... É incompetência. É amadorismo, né, velho? Porque às vezes eu tenho um certo questionamento, e isso não vale só para o São Paulo, vale para todos os clubes. É um questionamento, não é uma afirmação. Quem contrata entende alguma coisa de futebol? Entende? É capaz de entender, assim... O que se diz no São Paulo Futebol Clube é que o Juvenal Juvencio entende de futebol, não é? Sim. Essa é a fama que se tem. Como tem o presidente do Corinthians a fama de ser bom contratador de volantes, principalmente. E que entende de futebol, tem fama também. Basta ver os volantes, né, da gestão André Sanches, que de fato são o Corinthians tem feito ótimas duplas de volantes. Sem dúvida. Né? Mas eu acho o seguinte, quer dizer, eu me lembro que quando o Adilson Batista foi contratado pelo Santos, o que se dizia é que o Adilson Batista era o cara que tinha o DNA do Santos, né? Porque era o cara que jogava para frente, era o cara que buscava gol. Dentro do São Paulo se dizia que o Adilson Batista ia ser o novo Tele Santana. Tá. Chegou a isso. Pelo perfil psicológico. Porque é boleiro, porque gosta de futebol agressivo, ofensivo, porque quer um time que jogue futebol de verdade, porque não gosta de atleta que rifa a bola, gosta dos volantes que tocam, que saem jogando, que o lateral avança. Agora, veja bem que coisa curiosa. Se a gente olhar, né? Eu te confesso, não vou citar, embora devesse, o Baresi, porque eu não o conheço o suficiente. Mas olhando Ricardo Gomes, Carpegiani e Adilson, digamos que a gente tem uma certa lógica, né? Tem uma certa identidade, né? Sim. Não tem? Sim. E nenhum dos 3 deu certo, Vitor. O São Paulo tem alguns outros problemas, Juca. Eu escrevi disso no blog, o post de agora. Um dos problemas são as viúvas do Muricy. Todo treinador que chega no São Paulo enfrenta problemas, e aí você exclua. Mas você está falando de jogador? Funcionários, conselheiros, amigo de dirigente. Mas não havia mais conselheiros ou funcionários? Funcionários eu não sei, mas na cúpula do São Paulo não havia mais gente que não suportava mais o Muricy? A diretoria do futebol do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes e Alberto Batista, lá não tem viúva do Muricy. Tá. E é lá que as decisões são tomadas no futebol. Tá. Essas são as coisas no entorno disso. Então, por exemplo... Até onde eu sei, por exemplo, nem na área, assim, digamos, por assim dizer, do direito, entre os advogados ali que frequentam o São Paulo, também não há viúvas do Muricy. Eu acho que não. Sim. Eu acho que não. Agora, como você é venenoso, Juca. Agora você até me fez perder a linha de raciocínio. Sim. Quando surgiu o nome do Filipão, não dessa vez, da outra, a primeira notícia há pouco tempo, sim. As viúvas ficaram malucas, se rebelaram. Aparece o nome de Autuori, gera rebeldia. Meu Deus, então eu tenho então impressão... bem Autuori no São Paulo. Então, por exemplo, o que as viúvas querem? Ficam fazendo o lobby... Querem o Muricy de volta? Querem que o São Paulo espere o Mundial do Santos para ver o que acontece para tentar recontratar o Muricy. Tá. Só que, repito, a direção de futebol não pensa assim. João Paulo de Jesus Lopes sempre defende o nome de um técnico estrangeiro e sempre escuta
que ele demoraria muito tempo para se adaptar, conhecer os jogadores. E como o São Paulo mandou embora um treinador porque achava que o time estava desandando e quer, no mínimo, uma vaga na Libertadores, não teria a menor lógica trazer um treinador assim. Aí eu ouvi falar de Falcão. Falcão demora meses para arrumar o time, não teria a menor lógica. Aí seria... Não, e Falcão é mais uma aposta. Aí coloca as orelhas grandes, né, em quem fizer isso, né? Falcão é mais Os uma internautas aposta. estão perguntando se poderia ser o Leão uma chance de assumir. Aí é uma teoria Meu minha. Deus. É muito difícil que o Juvenal Juvencio trabalhe com o Leão. De novo. Por causa das relações. Mas seria aquele choque de 8 jogos. Lembrando que o Juvenal Juvencio, na época de Emerson Leão, era diretor de futebol e lidava diretamente com o treinador. Sim. O presidente era o saudoso Marcelo Portugal Gouveia. Eu tenho uma teoria, São Paulo, que explica um pouco o que aconteceu com o Ricardo Gomes, Baresi, Adilson, Carpegiani, e que vai acontecer com o próximo se não houver uma atitude diferente. Algum treinador do São Paulo precisa confrontar o elenco. O São Paulo tem pilares fracos, os principais jogadores do São Paulo veteranos, tirando o Rogério Ceni, não decidem jogos, costumam desaparecer em jogos difíceis, costumam se omitir em jogos complicados. A culpa recai sempre em cima da garotada, que obviamente está adquirindo experiência, está aprendendo. Veja o que aconteceu com o Casimiro. Sim. É normal que tenha altos e baixos. Também o Lucas, tô achando que está jogando muito mal. Não é mais uma patrulha, é natural. O Neymar não teve essa fase? Sim, mas a coisa é que o Neymar é muito mais jogador que o Lucas, não, todos os sem jogadores dúvida, do São Paulo claro, juntos. Assim, sim, claro, de ataque. Claro. Então, eu acho que o São Paulo precisa de um treinador. E o que eu vou falar assim, é uma coisa que é contra os meus princípios, mas é o que o São Paulo precisa, porque o mundo do futebol, infelizmente, é um mundo estranho, um mundo feio. Precisa de um treinador que fique na beira do gramado xingando os jogadores. Quer dizer, o Leão. Prefiro o Leão. O problema do Leão é que o Leão é um treinador para 3, 4 jogos. Porque os jogadores do São Paulo têm uma situação tão confortável lá, há tanto tempo, naquele CT da Barra Funda, que às vezes parece um resort, que o ideal seria que eles sentissem um pouco como é ter uma vida ruim. É ridículo isso, assim, mas é como é ter um treinador que xinga, que pega os entrega na imprensa quando o jogador está acima do peso ou quando está pronta demais, sabe? Alguém que distribua responsabilidades e que não assuma responsabilidades. Thaís, você diria que as coisas chegaram a esse ponto? O São Paulo já chegaram faz tempo, agora estamos voltando para o desse castigo? O tio Vitor está assim, irritado? Né? Eu não sei, só sei que também parecia que o Rivaldo ontem estava um pouquinho irritado, né? Também com a situação, pela declaração que ele deu, não sei se vocês viram no Estadão hoje, ele deu uma declaração, não sei se vocês viram não. Não. Então, ele falou que foi uma decisão acertada e que ele acha mesmo que o Adilson ser demitido era uma ótima. Pronto, perfeito. Então, é perfeito. Então, aí que está o problema. O Carpegiani... E os internautas estão perguntando o que vocês acham. Mas o Adilson não o colocou de titular 3 jogos? Esse é o Rivaldo, amado, bom sujeito, que todo mundo... Pulando essa parte, não me interessa bom sujeito ou não bom sujeito, não se joga futebol, não. O Carpegiani caiu... Você vai desculpar que ele disse, meu internauta, o Vitor está um pouco revoltado. Não estou revoltado, é porque precisa falar algumas coisas assim que a gente nunca tem espaço, vamos aproveitar para falar agora. Não. Eu queria só fazer uma pergunta. O Carpegiani caiu porque não escalou o Rivaldo. O Adilson caiu porque escalou. Eu queria divergir de você, porque eu ontem fui ler a sua avaliação sobre o jogo Corinthians e Cruzeiro e cheguei à conclusão que você não viu, é aquela coisa irritante que a gente recebe dos blogs, você não viu o jogo. Você escreveu sem ver o jogo. Ah, não, eu inventei. Você inventou. Você me dizer que o Cruzeiro foi melhor que o Corinthians no primeiro tempo, me diga uma defesa do Júlio César, eu te falo de 3 do Fábio. 3 defesas do Fábio. O que eu digo como melhor é mais ofensividade, mais posse de bola. O Corinthians criou muito mais chance de gol do que o Cruzeiro no primeiro tempo. Acho que criou muito mais chance de gol. Acho que faltou ali, que isso é uma partida patética, erra o último passe. Não, mas... Mas estou dizendo perigo de gol. Chances Aí concretas. Aí não é como se vê o futebol. Se você analisa a chance concreta ou analisa resultado, para mim é quase a mesma coisa. Tá? Eu analiso a capacidade do time abrir espaço na defesa adversária, do time marcar o adversário. Se tem um jogador, por exemplo, se o time o time define quem manda no jogo. Se esse time tem, de repente, o segundo atacante, o primeiro atacante, o meia, que só dá um passe do lado fácil, e o cara erra, eu não vou botar isso a culpa, não vou acreditar, isso é a atuação do time. Aí é um negócio individual. Explicou razoavelmente bem. Então vamos aproveitar e vamos ver o perna de pau e o chuteira de ouro. A perna de pau deve ser o Keyson, né? E o chuteira de ouro deve ser o Fred. Mas que isso? É meio óbvio assim, essa rodada. Pelo amor de Deus. Então, ó. Era o caso até de dizer... Concordamos finalmente. Era o caso de dizer até que nem precisava ter o quadro, porque ele já entregou tudo. Eu não sabia. Obviamente que o chuteira de ouro é o Fred. Óbvio. 3 gols no meio de semana, mais 2 ontem. E os gols bonitos. Ontem, belos gols. O gol até de bicicleta. E ontem, desfazendo uma injustiça que aconteceria no Canindé. Porque ontem nós tivemos
o pênalti, menos pênalti dos últimos tempos, foi menos pênalti até do que do jogo entre Corinthians e Cruzeiro, porque nem sequer foi tocado, Luan, nem sequer, porque no jogo Corinthians e Cruzeiro ainda, que não foi pênalti, mas você pode dizer que o árbitro interpretou como uma cama de gato do Edenilson, pelo menos eles se chocaram, mas no caso do Luan, mas nem encostou nele. E o juiz deu pênalti, o Valdívia empatou, Fred foi lá e desempatou. Me parece, não sei se você notou, daqui a pouco a gente vai ver, não sei se temos esse gol, que o Deola escorrega na hora do cruzamento. Não me parece. Fiquei com essa sensação, mas enfim. Fred é o chuteira de ouro e, estou de pleno acordo, o perna de pau. E eu me pergunto, até quando vão insistir com esse rapaz, que, entre outras coisas, me parece que não Complexo tem sangue. de craque. Tem complexo água, de craque. tem água nas veias, não tem sangue. Tem complexo de craque. Se bem que eu vi o sangue ontem, saiu até um pouco de sangue do supercílio dele, ele jogou de touca, né? Parecia nadador nos Pan-Americanos. Esse o rapaz. Messi é um jogador mais humilde que ele. O Keirson. Em campo, né? O Keirson é um enganador. Meu Deus do céu. Alguém há de ter pensado, mas quem merecia a perna de pau é o Montijo pelo pênalti que bateu. Não. Se a gente olhar para o Montijo, o que o Montijo jogou ontem, o que o Montijo se esforçou ontem, a isso. situação familiar, Todas as bolas já porque tá saindo passa do pé dele. o Montijo. Ele tem um azar terrível, o futebol às vezes é crudelíssimo, né? Mas o fato é que o Montijo não merece seu Eu não perna de diria pau, mas merece Eu não diria que o Keirson é uma enganação. Eu diria que o Keirson se acha craque e é do tipo de jogador, tem alguns assim no futebol, que acredita que apenas porque ele existe e está em campo, isso é bom, porque ele tem potencial. Esse é um fenômeno do futebol novo. Os jogadores têm potencial e eles ganham grandes salários, ficam valorizados, mesmo que eles não tenham grandes realizações. O Keirson se enquadra exatamente nesse perfil. Eu acho que o Keirson tivesse, por exemplo, uma mentalidade, sempre uso esse jogador porque eu gosto muito da maneira como ele compete, como a do Lúcio, zagueiro da seleção brasileira. Sem dúvida. Ele seria um bom centroavante. Sem dúvida. Então não é enganador, ele é um ensimesmado, para ser delicado, Juca. Flamengo arrancou uma belíssima vitória, exemplo do que o Corinthians fez em Sete Lagoas, porque não é fácil, nessa fase do campeonato, com um time desesperado, do porte do Cruzeiro, ganhar como o Corinthians ganhou, independentemente de não ter jogado nenhum grande futebol, né? Diferentemente do que o Flamengo fez no primeiro tempo lá em Fortaleza. Jogou muito bem o Flamengo no primeiro tempo. Você achou muito bem? Eu achei, era para ter saído para o intervalo ganhando de 3-0. E acabou depois se complicando e perdeu o Ronaldinho Gaúcho e perdeu também o Thiago Neves, que aliás foi injustiçado. O cara está com cãibra, pediu para sair, está saindo, toma um cartão amarelo por cera, evidentemente não fez. Mas achei que o Alex Silva fez um pênalti, você não achou? Aquele da mão? Da mão, você acha Eu que não marcaria. Eu marcaria. Eu até acho que tem que marcar porque os árbitros têm a balela da mão aberta. Eu acho que uma coisa é o jogador estar numa barreira, por exemplo, esperando o chute e ficar com a mão aberta. Outra coisa é na bola corrida, no cruzamento, sabe? Por exemplo, eu não achei pênalti do Xandão ontem lá no Serra Dourada. Não foi pênalti. Mas achei que Eu foi também não pênalti achei do Alex Silva. Também não achei que foi pênalti do Alex Silva, não achei que foi pênalti do Xandão, não achei que foi pênalti do Paulinho, não achei que foi pênalti do Carlinhos, que você disse que foi pênalti. Do Carlinhos Paraíba não foi Pra mim pênalti? não é pênalti nunca. Meu Deus do céu. Jogada normal. Opa, eu também não achei que foi pênalti no Paulinho. Eu acho que não foi pênalti. tá. Não foi o pênalti, porque o pênalti marcado para o Cruzeiro não foi Não pênalti. aconteceu. Não, imagina, o Ednilson está de costas. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. A arbitragem, realmente, vou te contar. Né? Arbitral- Mas, enfim, a gente viu... eu não sei se a Ana tem, se ela tiver, mas ela desapareceu da minha vista, não estou nem olhando. Ela foi embora, sei lá onde é que ela Ressaltando, foi. por exemplo, acho que o gol do Flamengo no meio de semana contra o Palmeiras, posição de impedimento, aquele impedimento inquestionável. Não, inquestionável. Inquestionável, discutiram, falaram que aquilo é Não, inquestionável. inquestionável. Participou do lance, o Isso. Deola esperou, inclusive, a conclusão Claro. do lance para ver se ia na bola ou não ia, ou como que ele ia na bola. Mas eu gostaria de ver, se nós tivéssemos, os gols do Fluminense contra o Palmeiras, ou o segundo gol, o gol do Fred, porque para tirar limpo, a minha sensação é que o Deola escorrega na hora que vai sair internautas estão para falando que ele cortar o escorregou cruzamento. sim, hoje. Vamos ver, ó. Esse é o primeiro gol. Esse é o gol que o Thiago Heleno assiste o Fred fazer o gol. Né? Tudo bem, esse gol, a falha é do Thiago Heleno, claramente. Veja de novo, é uma vergonha você pensar um zagueiro que deixa alguém como o Fred. Sem noção. Né? Com esse espaço todo marcou na nem o pequena jogador, nem área. a bola. Nada, não marcou nada. Não fez nem o certo errado, não fez nada. Nada. Aí o pênalti, que não foi pênalti, né, que é uma vergonha, né? É uma coisa maluca. Esse lance visto de perto, então... Aquela minha teoria né? de que tudo por trás o árbitro marca. Claro. O Valdívia faz o gol. E agora que virá virá de novo a repetição do Valdívia.
Agora, ó, presta atenção no Deola. Não te parece? Que ele vai firmar o pé de apoio e escorrega, e aí ele não tem a impulsão que ele pretendia? Ó. Eu acho que escorregou. Não é? Mas não chegaria na bola nem se não tivesse Não chegaria? escorregado. Pode ser. Mas, de novo, o Fred estava ali, né, sozinho para fazer o gol do Fluminense. Fluminense que ganhou com toda a justiça, Fluminense que faz disparada a melhor campanha do segundo turno, Fluminense que está a 4 pontos. A 4? Ou a 3? A 4 do líder. A 4 pontos do líder, candidatíssimo ao título. Como, evidentemente, voltou a ser o Flamengo. E como Nossa, são... cuidado, como dizia Roberto Avalone, parem as máquinas. Juca Kfouri decretou, no começo do campeonato, o título invicto do Flamengo. Quando o Luiz Fabiano voltou, o Juca Kfouri decretou que o São Paulo era favoritíssimo ao título. verdade, Passava a ser favorito. O time não ganhou. Juca Kfouri decretou uma fase do Corinthians que o Corinthians não se classificaria para a Libertadores. Isso nunca falou. Decretou. Isso E nunca agora falou. acaba de decretar o Fluminense Isso é o como desafio. candidatíssimo ao título. Isso é o desafio você a mostrar. O resto é verdade. Eu acho que o Fluminense é candidatíssimo ao título. Mas o seu decreto Tá. complica a campanha do time. Eu em nenhum momento disse Vamos que o Corinthians aguardar a não se próxima classificaria rodada. para a Libertadores. Em nenhum momento eu disse. Aliás, agora só para o desafio. Vamos à bola de cristal. Vamos à bola de cristal. Imediatamente. Essa é muito boa. Os decretos Kfouristas. Mas da Libertadores ele não falou, não. Falou. Não, falou. Faz favor, a vinheta da estatística da bola de cristal. Faz favor. Imediatamente. Você é mal agradecido. Eu tento te ajudar e você É mal verdade, agradecido. Essa rodada você não vai. Impressionante. Essa eu vou fazer para ganhar. Tá aí. Uma vergonha os dois, diga-se de né? passagem. Uma vergonha. Uma vergonha. Mas ele consegue Deixa eu ser ver pior essa do que eu em matéria de palpite. dessa vez ele eu não falou vou que nem ia te ganhar. dizer, não vou nem dizer quais que acertou, quais que errou. Por quê? Você tá fugindo? Ah, tá bom, eu digo. Pode falar. Uma vergonha. A gente errou muito mais do que acertou. O negócio também era muito jogo, também em 20 Não, jogos. aí, por exemplo, é difícil. Sim, mas Quarta-feira o sempre Santos joga, o Neymar é Santos e expulso. Botafogo. Eu tenho que opinar na segunda. É, Se eu soubesse que o verdade. Neymar não jogaria, se não jogaria Então no final vamos de semana, fazer já da diferente. próxima semana. Santos e Botafogo. O Neymar volta e o Botafogo joga sem Renato. E o E eu Santos tenho uma ganha. pergunta sobre Eu isso. também acho que o Santos ganha. Olha, para esse jogo, os internautas estão perguntando se vocês acham que o Santos vai facilitar para o Botafogo Não, por causa da rivalidade não. do Timão. Tem muita gente Não. falando É isso isso aí. aqui. Tem gente dizendo que o Palmeiras entregou ontem. Exatamente. Imagina se o Palmeiras, na situação que está, entregaria um jogo pro Fluminense ontem. Não, O Santos precisa acertar o time É. e precisa ter alguns pontinhos para ficar tranquilo no final do Isso, campeonato e não para não precisar somar correr pontos risco, exatamente. na reta final. Até porque Então- o Santos tem clássicos no final do ano. E com é todo o mundo. chamado jogo grande para o Santos. O Brasil inteiro estará vendo o jogo. Não vejo essa E possibilidade. o Agora, período de descanso do Neymar, que ele nunca tem, talvez. isso, teve uma semana de descanso. Nesse aspecto, o Botafogo deu muito azar pela estupidez, no meu modo de ver, que o Santos cometeu ao escalar o Neymar para jogar contra o Atlético Mineiro, também acho vindo do ridículo. México. Aquilo foi um absurdo. Aquele avião maluco, aquele voo frustrado, né? Não era um voo fretado, era um voo frustrado. Quando o Preta Gil pousou nua, o Gilberto Gil olhou e falou o seguinte: desnecessário, Preta. Desnecessário, Preto, é. Desnecessário, Muricy. Desnecessário, Muricy. Desnecessário, Laor. Sem dúvida. Relembra Palmeiras e bastante. Figueirense. Olha que jogo complicado, Vitor Bino. Palmeiras e Figueirense. Olha, para ser generoso, empate. Empate. Tendendo ao Figueirense. Então, eu ia apostar no Figueirense e postei no empate. Fluminense e Galo. Flu. Isso é sábado. Avaí e Botafogo. É um jogo perigoso para o Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo prevalece. Renato volta. É jogo lá, na ressacada. Eu tô aqui entre o empate e o Botafogo. Eu fico com o Botafogo. Eu vou no Botafogo também. América Mineiro e Grêmio. Eu fico com o Grêmio. Empate. São Paulo e Curitiba. São Paulo. São Paulo. Inter e Corinthians. Esse jogo é decisivo para o Inter. Não é para o Corinthians, mas é decisivo para o Inter. É a última chance que o Inter tem de lutar E o pelo Inter é um título. time muito técnico, mas que oscila demais também. Você nunca Ainda sabe. sem Leandro Damião, né? Provavelmente não volta, embora esteja começando a voltar. Mas eu voto no Colorado. Eu vou votar no Inter também. Atlético Paranaense e Ceará. É muito frágil o time do Atlético Paranaense. Eu fiquei impressionado exatamente no jogo contra o Vasco. Né? Como é que Jogo ganho, né? Jogo ganho, né? Jogo ganho. Vou no... Bom, mas eu voto no Atlético Paranaense. Também. Bahia- O Ceará também, com o Estevam também não... Bahia e não muito. Vasco. O Bahia com sua Joel força Santana. diante dos cariocas, né? Voto no Campeonato Bahia. Brasileiro. Voto no Bahia, gol do Souza. Tem sido assim.
Voto no empate. Flamengo e Santos. Uma pena esse jogo, né? Um jogo esvaziado, quer dizer, um jogo importantíssimo para o Flamengo, no Engenhão, mas sem Ronaldinho Gaúcho, sem Thiago Neves, por causa de bobagem de arbitragem. Era a revanche do 5-4. Né? Tinha esse aspecto também para o Santos, esse jogo. Não terá. De todo jeito, eu acho Santos. que... O quê? É? Acho que não. Voto no empate. Eu também acho que empate é um voto totalmente lógico, eu fiquei na dúvida. Tá. Eu acho que mas a gente tem que lembrar, apesar do momento do Flamengo ser muito superior, o time do Santos, com essa escalação, tecnicamente é melhor. Não tem nada demais o Santos vencer o jogo lá. E o Flamengo é o time que vai precisar ir para o jogo, precisa para a vitória, o Santos pode jogar no contra-golpe, Muricy arruma a defesa, deixa o Neymar lá na frente. Jogo complicado o Flamengo. Cruzeiro e Atlético Goianiense. Eu vou votar no Atlético Goianiense, vou explicar por quê. Me convenci ontem que o Cruzeiro vai cair. Tomara que seja mais um vaticínio errado. Se seguir nessa mesma toada, não mudar o clima, alguma coisa, cai. Não, porque ontem é aquele jogo típico. Quer dizer, bom, aí o Cruzeiro está perdendo no Corinthians. Não é normal, o Corinthians é o líder, tudo bem. Está perdendo no Corinthians, é um jogo igual. Podia estar ganhando, mas estava perdendo. Ok. Pênalti inexistente. O árbitro marca. O seu melhor jogador, veterano, experiente, vai bater. Bate nas nuvens. Você fala, o que mais falta? O que mais falta? Falta a gente conversar com o Maurício Sticer, que está lá em Guadalajara, se aproveitando das belezas da cidade mexicana, né? Que está mais do que comprovado, é quem não leva sorte para o Botafogo, porque ele foi a São Januário ver o Botafogo perder do Corinthians por 2-0 e não estava no Pacaembu, porque já estava indo para o México, quando o Botafogo ganhou do Corinthians por 2-0. Ele que é um Vou te falar um negócio. Se o Botafogo ganhar do Santos quarta-feira, eu nem volto mais do México. Vou assistir o campeonato daqui até o fim. Tá, é bom você tomar essa providência, porque há certas coisas que só acontecem com o Botafogo. Uma delas é ter torcedores pé frios, que nem você. Vai ser muito boa. Desde que eu viajei, 2 vitórias seguidas por 2-0. Tá demais. Tá demais. Me conte quais são as suas primeiras, segundas e terceiras impressões sobre os Pan-Americanos de Guadalajara, Sticer. Olha, 2 coisas. Uma importante, eu acho que quem reclamou de problemas estruturais e de organização no Rio está tendo que morder a língua aqui em Guadalajara. Quer dizer, as dificuldades são bem maiores, instalações em condições piores, dificuldades de estrutura sérias. Ao mesmo tempo, foi, eu acho, bem menos investimento. Se gastou bem menos dinheiro aqui do que se gastou no Rio. Isso é um ponto já que salta aos olhos de cara nesses primeiros 3 dias de PAN. Pois é, porque no fundo, né, Maurício, embora eu sei que haja um certo exagero, né, nessa definição, os Jogos Pan-Americanos são assim uma espécie de jogos abertos do interior falados em castelhano, não são, não? Eu agora estou aqui, por exemplo, eu vim ver um pouco natação, agora estou aqui na quadra de tênis. Está tendo um jogo, vou escrever até sobre isso agora, que tem 0 pessoas assistindo. Pois é, isso é inimaginável, por exemplo, né, numa Olimpíada, né, quer dizer, que é o grande evento. Agora, e essa performance... essa performance... Não, tem um segundo ponto interessante desse PAN para nós, brasileiros, que eu acho que essa é o fato da Record ser dona dos direitos de transmissão. E isso está, de alguma maneira, mexendo um pouco aí com as relações de televisão no Brasil. Né? Quer dizer, hoje está agora na home do UOL, a matéria minha e do menino do UOL Esporte, em que a Record acusa a Globo de ter pirateado imagens dela nos noticiários da Globo. Então é uma disputa mais acirrada do que está tendo aqui em alguns jogos. Pois é, eu te diria o seguinte, você sabe que nos Jogos Pan-Americanos do Rio, eu fiz questão de vê-los em Montevidéu. Tirei uma semana de férias e fui para Montevidéu e vi de lá. Entre outras coisas, para não me irritar com aquele ufanismo e com a enganação, né, que se prestam esse tipo de jogos. Olha, Thiago, não sei das quantas, 8 medalhas, isto vai ser um estrondo nas Olimpíadas. E foi, como a gente sabe, só o Cielo, que era o cara que tinha as marcas para competir com o resto do mundo. Né? Infelizmente, Maurício, a gente está vendo a reprodução disso.
O mesmo fanismo, o Nussmann chamado de Dr. Carlos Nussmann pelo narrador da TV Record. Enfim, nós não Aquele exagero, né? Isso, infelizmente. É constrangedor até, eu acho... E no caso aí com uma pimenta a mais, que é esse orgulho também desmedido da Record de estar exibindo jogos e ficar enchendo o saco toda hora com a câmera exclusiva, que é, aliás, imagens piores do que a câmera normal, né? Isso. A Olimpíada das Américas, Não, tá chato. Agora... isso. Não é? Agora, de novo, o desempenho da natação brasileira. Quer dizer, o Cielo não precisa nadar contra ninguém, né? Ele nada contra ele mesmo e faz o que fez, faz um tempo melhor do que ele fez no Mundial, né? Agora, o Thiago vai bater, ao que tudo indica, de novo um recorde que você acha que mais uma vez vai servir para tentar enganar a opinião pública, não? Olha... Tem esse lado que é o lado do fanismo, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de gente aqui preocupada em fazer uma cobertura crítica, em lembrar esses números, né? Mostrar se... Quer dizer, o cara bate o recorde pan-americano. Pô, legal, bateu o recorde pan-americano. Mas o que significa esse recorde pan-americano em termos de tempos do mundo, né? E, quer dizer, tem o perigo, sim, né? Mas tem a contrapartida, que é uma turma séria também acompanhando. É claro. Aliás, falar em turma séria, você estava na coletiva do ministro Orlando Silva? Não estava. Não perdi esse momento glorioso. Maurício, você sabe o que eu achei admirável foi o seguinte, ele disse na coletiva que tinha conversado com a presidenta Dilma Rousseff e que ela tinha dito a ele para ele manter a agenda dele, que estava tudo bem. Aí ontem ele aparece aqui em São Paulo. Eu acho que a agenda, de qualquer maneira, acho que previa ele ficar aqui, acho que só 3 dias. Eu tive com ele na véspera, ele teve um encontro com o prefeito de Guadalajara e a assessoria dele tinha dito que ele ia ficar poucos dias aqui. Mas não era o que ele fez crer no sábado. Que ele ia continuar, entendi. Não, sim, ele teria dito, não, amanhã estarei de volta no Brasil, posso esclarecer tudo, não. Ele não fez nenhuma menção. É verdade. Não é? Mas, enfim, agora, verdade. Me fale suas impressões de Guadalajara, que eu conheci em 86. Tenho, assim, boas lembranças da cidade. Me parecia, quer dizer, me lembro de uma cidade agradável. Continua a ser uma cidade agradável? Olha, eu estou ali é uma área um pouco fora do centro de Guadalajara, que é onde está o complexo de mídia, e é uma área feia, assim, mais parecida com, sei lá, uma periferia mesmo de grande cidade. Agora, o centro é muito agradável, eu já estive lá algumas vezes, é bonito, simpático, e as instalações do PAN são espalhadas por toda a cidade, algumas em lugares bem ruins e outras em lugares muito bonitos. Então, é uma grande cidade, mas com uma cara meio mal planejada, né? Um pouco bagunçada, com lugares bacanas e tráfego horroroso, que lembra São Paulo. Enfim, mas ainda são primeiras impressões, estou há poucos dias aqui. Então, na segunda-feira, a gente conversa mais e você me conta impressões mais definitivas, tá legal? Legal, Juca. Abraço grande, Maurício. Abraço, obrigado. Esse é o nosso Maurício Sticer, direto de Guadalajara, no México, cobrindo Jogos Pan-Americanos. Vitor Bina, enquanto isso, consultava o telefone dele. Entretido no Twitter, não é consultava. Era o Twitter. Eu estou trocando mensagens com os tuiteiros que acompanham o programa. Então, Thaís, falar em tuiteiros que acompanham o programa. Orlando Já Silva. que falamos de Orlando Silva, eles consideram Orlando Silva culpado ou inocente? Olha, até que prove o contrário, estão falando que ele é culpado, que não tem isso de ser inocente, que político que está encrencado desse jeito é culpado. Olha, isso quem fala é o Marcos Patrese, viu, Juca? Ninguém infelizmente, no Brasil, né, a gente tem essa história, visão. né? Me conte um político, né, que tenha sido acusado de ter cometido crimes e que depois revelou-se inocente. Eu me lembro de um, na verdade, o Hargreaves, ministro do Itamar Franco, amigo íntimo de Itamar Franco. Houve uma denúncia contra ele. Ele imediatamente se afastou, com a anuência do presidente Itamar Franco. Depois foi inocentado e retornou. Se não me engano, o primeiro nome dele era Henrique. Peço até para a Ana verificar. Henrique Hargreaves. Se não me engano. Mas não me lembro de outro. Não me lembro de outro. E no caso deste ministro,
há uma questão que transcende. Eu vou falar com toda a franqueza da minha vida. A mim parece inverossímil que um ministro de Estado receba dinheiro na garagem do Ministério. Honestamente. Eu tenho muita dificuldade em acreditar que isso seja possível. Né? Porque aí não é mais a onipotência, o sentimento de impunidade, é de uma burrice. Agrives, isso mesmo. Henrique? Isso. Extrema. Né? Agora, também me parecia inverossímil que o ministro gastasse com um cartão corporativo do governo para comprar tapioca. Ou levasse a babá, a mulher e o filho para uma viagem oficial no Rio de Janeiro e cobrasse do governo as custas da babá, da mulher e do bebê. E aí a tal história, não interessa o quanto, se foi R$1 ou se foi 100 milhões. Nós estamos falando de dinheiro público. Agora, o programa Segundo Tempo, ele é viciado na origem de como o Ministério do Esporte trata esse programa. Por uma razão muito simples. O Ministério do Esporte não tem nada que contratar ONGs, não tem nada que fazer convênio com ONGs, parcerias com ONGs, ainda mais ONGs, esmagadora maioria, ligada ao PCdoB. O programa Segundo Tempo é um programa que o Ministério do Esporte concebe, arquiteta, acorda com os governos de Estado, que, por sua vez, passam a execução para as prefeituras. Com o que é um programa que passa a ser fiscalizado não só pelo Tribunal de Contas da União, como também pelo Tribunal de Contas dos Estados e, eventualmente, onde há, dos municípios. É uma maneira de você evitar os desvios que não são de hoje denunciados. Não são. O Globo já denunciou, a Folha já denunciou, o Estado de São Paulo já denunciou, a ESPN Brasil já denunciou. E agora estoura mais um. Com uma jovem ex-jogadora de basquete, que o Fantástico denunciou ontem, que já há tempos está na mira de todo mundo. A Karina, com o seu castelhano, que nem ele me parece autêntico. Enfim, eu acho que a presidenta Dilma Rousseff tem uma chance de ouro. É verdade que o Ministério do Esporte está sendo cobiçado pelos interesses menores, inclusive, porque afinal virou o Ministério da Copa do Mundo e da Olimpíada no Brasil, né? Mas que o ministro Orlando Silva não tem a menor condição de tocar esse ministério, como não tinha o senhor Agnello Queiroz, isso não há a menor dúvida. E não me venham... Isso você fala em capacidade administrativa, não está nem falando de... Não, isso. Honestidade, esse tipo de coisa. Isso. E não me venha ninguém a ver com coisa de tucanato e tal, papá, só para quem não sabe. O ministro do Esporte e Turismo, do presidente Fernando Henrique Cardoso, Rafael Greca, começou a cair numa coluna que eu escrevi, denunciando que ele estava recebendo dinheiro de bingo. Tá? Então, não me venham com colorações partidárias. Juca, tem um internauta fazendo uma pergunta aqui, o Gustavo Lucena, perguntando se o Ricardo Teixeira poderia estar por trás de tudo isso, até por trás das denúncias. Não, bom, tem gente que plantando, que gente que não gosta dele, que se afastou dele, isso me parece evidente. Pode ter, porque os interesses são enormes. Nesse momento, o Ricardo Teixeira está lá, em Zurique, né, arquitetando a abertura da Copa do Mundo. Né, e a gente sabe como é que essas coisas... Infelizmente. Que ele precisa trazer para São Paulo, até porque feitas. Tem compromissos com governos, com governos, ex-presidentes da República, empreiteiras. Isso. Não é verdade? E como é que é aquela história? Vai custar 1 bilhão, mas o Corinthians só paga 780? Você fala uma coisa, só uma coisa agora que... Quem paga 220? Para onde vão esses 220? Paga. Mas o que você ia falar? A presidente Dilma tem uma grande chance. Tem. Eu trabalho com você desde 2001, desde julho. Eu ouvi você falar isso várias vezes, de várias pessoas, e eu nunca vi ninguém aproveitar a chance. É verdade. Eu sou um otimista militante. Não, mas eu admiro. Sexta-feira eu fui à Casa do Magrão, fui na sexta e no sábado. Fui fazer uma entrevista com o pessoal da SPN. E eu estava discutindo com o Menon, do Augusto Simon. Eu falava sobre o meu ceticismo do Estado. E ele mais velho. Sim. Né? Ele falava, não, mas as coisas, ele falou assim, mas as coisas ainda vão dar certas.
Eu também acho. Eu admiro quando vocês mais velhos conseguem ter essa... Eu também acho. Porque ter a esperança faz você claro. viver melhor. É claro. Mesmo que nada aconteça. Claro. Você briga para que as coisas melhorem, senão você desiste. Não, chega lá, você faz só por rebeldia. Não. Eu faço também Racionalmente. acreditando que as coisas possam melhorar. E não acredito em jornalismo que não tenha esta postura, que não queira melhorar a esquina da casa onde mora. Thaís Almendra. Deixa eu te falar uma Fred, coisa. Ralf, Ronaldinho ou Quais foram as perguntas? Foram boas? Diego Então, Souza. as perguntas foram essa que ele Eu vou acabou de analisar as falar, perguntas do Orlando Silva. Qual a Tem pergunta? mais... Oi? Qual é a Que ele pergunta? acabou de falar. Qual é o melhor jogador do Brasileirão? Orlando Silva é culpado ou inocente. Isso, exatamente. E quem é o melhor do Brasileirão? Ralf, Ronaldinho, Fred ou Diego Souza? Ralf, Ronaldinho, Fred ou Diego Souza? Peguei um de cada... Da seleção. Estou na seleção. Olha, são eu vou os te 4. contar que o Fred ganhou em disparado, mas em segundo lugar a gente percebeu que o Ralf É também... surpreendente isso. É corintiano, né? Lógico. É O engraçado. Ralf seria o Não, mas muita terceiro, gente pelo menos. falando O que não quarto. é... Não, pior é que não, Juca. Tem gente falando que não é corintiano. Tem até uma menina que é palmeirense aqui, que ela tava falando que ela acha o Ralf muito bom, que acha que ele merecia Não, mas também assim, ser. tecnicamente é muito inferior. Agora, se a gente for avaliar o desempenho no campeonato, Sim. nesse momento o melhor deles é o Fred. É o Fred. Na segunda metade do primeiro turno foi o Ronaldinho, né? Quem mais você viu? Diego Souza foi no Diego começo. Souza foi no começo do turno. Isso, no segundo turno. Com sobras, e o Ralf não foi em nenhum momento. Foi o Danilo do Corinthians na primeira metade do Campeonato Que, Brasileiro. aliás, Primeiro turno agora do Campeonato Brasileiro. volta a jogar apenas uma vez por semana, voltará a subir de rendimento. O Danilo depende muito Porque dessa coisa ele não física estava aguentando mesmo. jogar 3 vezes por semana, para mim é muito claro. Né? Tem algum recado para você? Deixa eu ver o que é. Peraí. Não, Chico Malta. calma, gente. Chico Malta, opa. Ô, Chico Juca, É. não esqueça de chamar os gols, hein? Vamos ver os gols mais bonitos Vamos escolher da os gols, rodada? né? Vamos escolher os Vamos. gols mais... Olha aqui, ô, Vitor, eu só estou querendo olhar aqui. Ó, Brasil e México nós acertamos. Quer dizer, ambos erramos. Nós dois votamos no México e deu Brasil. É, mas também erramos o resultado, mas erramos Olha com aqui, bom nível de acerto. eu acertei o empate de São Paulo e Inter. Isso. Você votou no São Paulo. Isso. Ambos erramos Grêmio e Figueirense. Claro, o Figueirense ganhou do Grêmio de 3-1. E a gente votou no Grêmio. Ambos erramos Avaí 2, Atlético Goianiense 2. Você votou no Atlético e eu no Avaí. Isso. Eu acertei América e Ceará. Você Não, votou você no não Ceará. acertou. Não, ambos erramos. Eu tô achando que contaram um ponto aqui pra você errar. Não. Sempre você faz isso. Olha aqui. Vitor Birner, Não, você é muito olha aqui. previsível. Não, Juca e Birner, Ceará. Juca e Birner, Corinthians, deu Botafogo. Erramos os dois. Flamengo e Palmeiras eu acertei o empate, você errou no Flamengo. Bahia e Cruzeiro, ambos erramos. Votamos no Bahia, deu empate. Ambos acertamos o Fluminense contra o Curitiba. Você acertou Galo contra o Santos, eu errei, que eu dei empate. Tá 2-2 por enquanto, aqui eu tô Tá. contando. Atlético Paranaense e Vasco, eu acertei e você errou. Opa! Não, Opa, eu Não. acertei e você errou. é verdade. Birner votou no empate. Até Foi a 2 a 2. produção, Olha a mais cara, uma olha vez, a trabalha contra Foi a 2 a parte 2. fraca do É que programa. tá todo mundo contra você, Birner, sempre. assim. Ó, É verdade. peraí, Figueirense e América. 3-2 pra mim por enquanto, tô contando Figueirense e América, É o ambos coitado. acertamos. 4-3 pra mim por enquanto. Ceará e Flamengo, eu dei empate, você deu Ceará, deu Flamengo. Isso, Palmeiras e Fluminense, eu dei empate, você deu Palmeiras. isso. Santos e Grêmio, eu votei Santos, você empate. Eu sempre mais perto. 4-3 tá 4-3 pra mim por enquanto, vamos ver Tá, se isso reverte. Botafogo e Atlético Paranaense, ambos acertamos Botafogo. 5-4 pra mim. Eu tô contando aqui. Inter e Avaí, deu Inter. Nós dois. 6-5 pra mim, vamos lá. Eu tô ganhando. Cruzeiro e Corinthians, eu dei empate, você também. E deu Corinthians, erramos ambos. Vasco, nós dois acertamos. 7-6.